As pessoas terão medo das praias. O que vem a ser isso é agora no programa O Evangelho. O Evangelho. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso. Os vitoriosos de hoje são Selma Fujita, Pacaju, Ceará, Wesley Torres, Brasília, Distrito Federal, Arnaldo Costa Bandeira, Planaltina de Goiás, Goiás. Entre no site equiorgânica.com, no menu Encontrar Irmãos, veja no seu estado se você está cadastrado, se não estiver, se cadastre. Muita gente é do projeto e não está lá. Mais um vitorioso que chegou aqui. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Vitoriosos são todos esses que chegam aqui, e tem muita gente para vir, como nós falamos ontem. Se você não assistiu, assista Evangélicos Não Determinados. Vamos ver o que se aproveita da letra dessa música que eu vou tocar agora, que representa centenas de outras também na mesma linha ideológica, equivocada, em parte certa, em parte errada. Vamos ver? Não é só o povo barulhento que vai ser salvo não, viu? Jesus vem, não é para os pentecostais barulhentos não. Isso aqui é na linha ideológica pentecostal e também na ideologia de rapto, de arrebatamento. Você que não viu, assista A Igreja Saindo da Igreja de Arrebatamento para entender esse assunto. Em muitas fábricas sumiram operários, muitos carros. Não vai sumir ninguém, não. Ninguém pra os guiar, e os desviados chorando a se lamentar. Foi Jesus que veio para o seu povo arrebatar. E aquele crente que estava vacilando, vivendo de qualquer jeito, dizendo: vai demorar, o arrebatamento não será agora. Quando estiver mais perto, eu irei me preparar. Tal como as virgens loucas ficará chorando, dizendo: abre a porta, quero entrar. As virgens nada tem a ver com o assunto arrebatamento, criado a partir de Margaret MacDonald, do Adventista de Ellen White, 1830. Foi Jesus Cristo quem falou no fim dos tempos: o amor de muitos aqui irá esfriar, e muitos crentes já perderam este amor e
por isto estão sem forças para o Senhor buscar. Muitas doenças este mundo assolando, e nem mesmo a medicina nas consegue controlar. Há tanta fome, tanta guerra e violência, é a Bíblia se cumprindo, Jesus Cristo vai voltar. Não há mais tempo pra ninguém se preocupar com esta crise financeira que este mundo está a enfrentar. Muitos reclamam, o culpado é aquele que não tem a competência para administrar. Porém os crentes que conhecem a palavra e têm o Espírito Santo para lhes esclarecer, não se reclamam do que está acontecendo. Cada dia se preparam para o arrebatamento. Então, entre acertos e erros, muitas músicas vão nesse sentido. E eu quero falar uma coisa importante, algumas observações antes da gente entrar no tema. Seguinte, eu tenho feito muitos vídeos no sentido não só escatológico, mas de visão, de conhecimento, agora acima disso, sobretudo, de antecipação dos fatos para que vocês se preparem. Eu falei no vídeo o que vai acontecer com o Brasil, que continua no vídeo o que vai acontecer com o mundo, que continua no vídeo Lula vai morrer no dia 13, que continua em tantos outros vídeos. Cada vídeo vem algum complemento. Ontem nós fizemos algumas observações, eu digo porque vocês que estão assistindo e participam ao vivo fazem esse programa junto comigo. E ontem nós pudemos observar mais algumas considerações sobre o fim, quando nós nos debruçamos acerca do grande êxodo denominacional que vai ocorrer, e já está ocorrendo, no censo 2020. Você que não assistiu, assista. Então, eu estou falando assim porque de repente você está sem acompanhar, e quem não acompanha, a vida é feita de escolhas e consequências, e você não escolhe acompanhar, não se programa para acompanhar, está envolvido no capitalismo de Calvino, e quem não tem tempo para acompanhar, consequentemente sofre algumas frustrações, algumas influências. Você vai ver que muita gente que cai, que é influenciado por o mal, que se afasta, que divide, que fracassa, que é enganado, são pessoas que não nos acompanham. O pessoal que permanece acompanhando permanece firme. E esses são os frutos da boa escolha de estudar, de entender, de se inteirar. Por que você vê todos os discípulos, exceto Judas, firmes, avante até o fim, sem nunca caírem, sem nunca sucumbirem? Por quê? Porque Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, Filemão, Marcos, Tito, todos eles extremamente firmes. Porque nada os separava do amor do Senhor. Romanos 8. Por quê? Porque de fato entendiam o que seguiam. Eu tenho dito que aquilo que não se entende não se segue. Então os que vão cair são aqueles que não entendem. Eu escolhi não fazer o curso, você vai cair. Eu escolhi não entender, você vai cair. Eu escolhi não prestar atenção no que o Akel tem feito, não me debruçar sobre esses materiais, você vai cair. Eu escolhi ler coisas que não edificam, assuntos secundários, debates, embates e fontes estranhas, você vai cair. Vai cair porque nunca esteve de pé.
Na verdade, o cair só é a prova daquilo que sempre foi. Você sempre foi um caído. Dói ouvir isso? Sim, dói, mas nós só temos duas posições: de pé ou caído. Então, se você quer permanecer e vencer e tomar o reino do Senhor à força, faça por merecer, faça as escolhas certas. Esteja como Maria e não como Marta, no capitalismo calvinista. Aqueles que escolhem a boa parte, consequentemente, com certeza, têm boas consequências. São bem-aventurados. Existem os bem-aventurados e os mal-aventurados. É você que escolhe. Dentro desse processo de privilegismo do livre-arbítrio, porque não é um privilegismo de imposição, nem de influência, nem de predestinação, é um privilegismo que você escolhe ser privilegiado. Privilegismo de estar do lado do Senhor. Você escolhe ouvir o Evangelho. Você podia estar fazendo tantas outras coisas. Então, um dos privilégios é ouvir o que eu tenho a dizer agora. Eu disse sobre o poder azul e o poder vermelho. Bom, eu não falei isso de mim, eu falei isso dos estudos e dos dons que não são meus. Se cair uma pequena agulha no meu cérebro, tudo que eu tenho se vai. Um pequeno derrame cerebral, qualquer acidente emocional, físico, pode acabar com toda a minha capacidade dada por Deus. Tudo que temos é do Senhor. E o que eu tenho e dou servindo vocês, e não só eu, outros homens de Deus, e que o Senhor levante homens de Deus. Aliás, existem coisas importantes a serem consideradas nesse vídeo hoje aqui, nesse momento que eu estou falando sobre isso, que é acerca dos dons. Dom é dom. Na igreja do Senhor nunca houve hierarquia por imposição, por nepotismo, por escolha pessoal, por manipulação, por domínio. Não. A igreja do Senhor tem uma ordem estabelecida organicamente pelos dons. Quem tem dom de ensinar, que é doutrina, tem dom de ensinar. Quem não tem, não tem. Não se pode artificializar. A diferença é que na igreja orgânica não tem disputa por cargos, porque não existem. Existem dons. Só esses. E quem tem dons, tem dons. E a humildade é o fator essencial do cristão que olha para Jesus e segue Jesus, no sentido de reconhecer o que os seus irmãos são, têm, e que também não é deles, é do Senhor. Eu muitas vezes chamei pessoas para algumas oportunidades. Chamei o Moabel, o Joanã, chamei esses que eu faço questão de dizer, os outros não. O Moabel, o Nelson, o Joanã, isso em outros tempos e agora ainda hoje. Agora vou chamar o Jason para uma entrevista. Vou chamar os responsáveis em breve para um simpósio aqui de uma semana antes do encontro. Porque quem tem dom, o reconhecimento é pelo dom, é organicamente. Estou falando isso, não tem a ver com o tema de hoje, para que você entenda que nenhuma vociferação, não existe nada do que é exposto, do que é veiculado aqui entre quem ensina e quem aprende, que seja de nós, é do Senhor. É isso que eu quero deixar aqui bem definido, bem registrado. Passando esse ponto, quero dizer que nos vídeos que antecedem esse, eu tenho disse
sobre o poder azul e o poder vermelho. Para algumas pessoas, alguns pontos não ficaram claros e ficarão com o tempo, assim como o Apocalipse, porque é quando acontece que você entende. Eu sou um dos únicos que digo que o Apocalipse é 70% narrativa do que o próprio homem vai fazer. Mesmo que esteja ali escrito símbolos, coisas que parecem físicas, mas não são, metáforas, figuralogias, e mesmo que pareça que o Senhor esteja interferindo, quando lemos, por exemplo, ouviu a voz de um anjo, o anjo tocou, o anjo enviou, mas na verdade, toda aquela linguagem representa a ação humana. A prova disso, por exemplo, é a Terceira Guerra Mundial, é o Armagedon, é o sitiar Jerusalém, é o matar profetas. Nada disso o Senhor interfere. O homem destruirá o mundo sem interferência de Deus. Deus só vai fechar, selar o que o homem destruiu e escolheu fazer. Então, apenas quando envolver todo o seu povo, Israel, os salvos, representados por 144 mil na grande tribulação, aí sim o Senhor vai interferir em alguns momentos registrados em 30% dos capítulos e registros apocalípticos. O restante é a narrativa do que o homem vai fazer. E a gente vai se debruçar um pouco hoje sobre o avanço do mar. Mas antes de falar do mar, eu tenho falado de política. E se você abrir o site da revista Veja, agora ou depois, e se você abrir o site da Folha de São Paulo, agora ou depois, você vai ver que já estão quase computados os 342 votos para o início do processo de impeachment da cassação do mandato da presidente Dilma. Representados pelas cores, curiosamente, azul e vermelho. Eu disse azul e vermelho, não é verde e vermelho. Eu li essa semana que a Rede Record de televisão e a Rede Globo de televisão estavam proibindo seus jornalistas, pelo menos agora nesse momento de intensidade política, que os seus jornalistas de bancada e jornalistas principais não apareçam com cores como verde da síntese, azul da direita e vermelho da esquerda. Eles estão proibidos de usarem gravatas e roupas dessas cores nas bancadas dos seus jornais para não transparecer alguma torcida partidária, alguma torcida ideológica e tentando alcançar ao máximo o processo de isonomia jornalística. Interessante isso. Também interessante o Muro de Berlim, é muito bem notado na revista Época pelo deputado Jair Bolsonaro, que eu errei aqui no vídeo. É muita coisa, muita informação. E acabei falando de Eduardo Bolsonaro, que é o filho dele, um dos filhos. Mas a família Bolsonaro, sinta-se representado, tudo mesma coisa, todos os filhos, mesma ideologia. O Jair Bolsonaro disse que aquele muro que fizeram para separar os dois grupos pró e contra anti-impeachment de domingo agora, ou você que está vendo depois, é o Muro de Berlim, que caiu em 1989 e que separava exatamente os poderes azul e vermelho da União Soviética, vermelho, e dos Estados Unidos, da Guerra Fria, azul, vermelho. Da bandeira francesa, que começa com azul e que termina com vermelho, mostrando que as sociedades secretas, os senhores do mundo, terminariam o governo mundial com governos de síntese, mas um centro-esquerda, um governo de centro-esquerda. Eu não falei também nos vídeos sobre, não deu tempo naquele vídeo que eu falei sobre o que vai acontecer com o mundo, do parlamentarismo que vem aí, que é uma ideia do PMDB, que é o antigo MDB, que é orquestrado por sociedades secretas, por homens que conspiram poder. O fato é que, por mais que
Por mais que nesse curto espaço de tempo que Michel Temer assumirá, vocês sabem, ele não durará muito tempo, porque quando for, inclusive estão falando que provavelmente o Michel Temer só vai assumir dia 13 de maio, corroborando com o 13 de novo. Quem assistiu sabe, o vídeo O Lula vai morrer dia 13. Então você que tem acompanhado, você tem tido cultura, entendimento, visão. Isso é importantíssimo, que você repasse às pessoas, que elas entenderão quando as coisas acontecerem. E uma outra coisa que eu ia ressaltar também, além do poder azul e poder vermelho representado na revista Veja, Folha de São Paulo, no Muro de Berlim, tem mais uma coisa que eu ia falar agora, me escapou, sobre o poder azul e poder vermelho, que está se cumprindo exatamente agora. Está se cumprindo. O Supremo Tribunal Federal acabou de julgar, hoje é dia 14, que, olha só, é isso aqui, lembrei, que não será julgado, não será, ou melhor dizendo, dia 17 de abril, o julgamento do impeachment, você que está assistindo depois, tudo bem, não será nominal, não será por ordem alfabética, como foi em 1992 com o presidente cassado Fernando Collor de Mello, que é primo do Marco Aurélio de Mello, que indicou o Marco Aurélio de Mello, que hoje foi vencido, que foi o ministro relator vencido nos votos. Isto é, não será em ordem alfabética domingo. Sabe como é que será? Como manda o dispositivo da lei. E o dispositivo da lei diz o seguinte: do norte ao sul, alternadamente, vice-versa. Presta atenção, do norte ao sul. O que vai acontecer domingo é a prova de que a nova ordem mundial está a passos largos marchando para trazer o fim de todas as coisas. Escute-me. Escute-me. Essa parte introdutória do vídeo de hoje se transformará num novo vídeo sobre isso. E cada vez que tiver um adendo, um endosso, um acréscimo, alguma coisa que corrobore no sentido de tudo que eu tenho falado, farei um novo vídeo. Ouça. Domingo, deputados serão chamados para votar do norte e do sul, intercalando. E o Brasil e o mundo saberá que esse país foi dividido propositalmente nos últimos 13 anos. Vocês ouvirão a maioria dos votos pró-impeachment aqui do Sudeste e Sul. Vocês ouvirão a maioria dos votos anti-impeachment do Norte e Nordeste, intercalando e ficando bem claro, não só por isso, mas pelo Muro de Berlim na frente, com dois enormes grupos de manifestação do poder azul e poder vermelho separados por diversas forças militares para tentar evitar o caos. Escute isso. É seríssimo. Porque em rede nacional, ao vivo, Rede Record e Rede Globo transmitirão e mostrarão, entre tantos outros veículos de comunicação, que o Brasil está dividido. Eu diria que você que é simpatizante do poder azul, saia do Nordeste, do Norte e venha morar aqui. E você que mora aqui e é simpatizante do poder vermelho, saia daqui e vai para o Nordeste e para o Norte. Porque esse país será dividido, conforme eu vaticinei, depois de uma terceira guerra mundial. É isso que eu tenho a dizer. Depois de uma nova vinheta, só para eu poder separar o assunto, entra as pessoas terão medo das praias. O Evangelho. Muito bem. Nós temos muitas observações
a serem analisadas, a serem feitas. Eu vou começar com Lucas, capítulo de número 21, versículo 25. Eu vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo. Vou colocar na tela grande para que vocês possam ver, porque a letra é pequena. Eu ainda não estou com meu notebook novo, então por falta de memória, pode acontecer, como uma pessoa reclamou essa semana, que as letras estejam embaçadas. Mas o importante é que vocês acompanhem da forma que dá e me ouvindo. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia. Na terra haverá o quê? Angústia. Das nações, não é de Israel. Não é de Israel, é das nações, é o mundo todo. Não é para Israel não é para o Oriente Médio não, é o mundo todo. Grande tribulação, o mundo todo. Em perplexidade, olha só, pelo bramido, barulho, intensidade, agitação do mar, do próprio mar, e ele faz questão de enfatizar das ondas, não só do mar, mas das ondas. Vaticinação do próprio Deus em carne, Yahshua Jesus. Eu vou ler algumas observações que eu concordo, as que eu discordo eu tiro dos eruditos americanos. Os paralelos se encontram em Mateus 24, 29. Esse paralelo aqui de Marcos não fala sobre o mar. Aliás, apenas Lucas, mais detalhista, o escritor de Atos também, é que relata essa frase de Jesus, incluindo não só os sinais, sol, lua, estrelas, mas aqui na terra em relação ao mar. Aqui diz assim, que Lucas abrevia as irregularidades solares, lunares e astrais referidas por Marcos, mas adiciona o comentário sobre a aflição e perplexidade das nações, bem como a agitação dos oceanos, o que desafiará todas as explanações científicas. Rejeitamos aqui interpretações metafóricas. Cristo é o sol, igreja é lua. Muito bem, realmente concordo. O fim dos tempos terão assinalados por grande urgência cósmica. A natureza toda se conturbará. Provavelmente haverá mudança dos polos, o que já sucedeu por muitas vezes na história geológica. Isso provocará o afastamento de continentes, a mudança das costas marítimas, o surgimento de novos continentes e terremotos apocalípticos. Alguns místicos afirmam que esse processo no âmago da Terra já teve início. Seja como for, imensos terremotos deixarão os homens perplexos acima de tudo. Eu não acho que chegue a tanto. Eu me atenho estritamente às grandes probabilidades registradas agora pelos cientistas de tempestades solares cada vez mais intensas, da influência do magnetismo da Lua, da mudança gravitacional e da possibilidade de queda de meteoros com muitos maremotos. Sobretudo, gente, eu quero que vocês entendam, o mais forte que está para vir aí é o próprio homem. O homem é autor de projetos que destroem a ele próprio, seus filhos, sua prole. Blue Beam, HAARP, chemtrails. O homem
cria essas coisas, como a própria guerra, as armas químicas, biológicas, nucleares. É o próprio homem que mexerá com o mar. Bombas jogadas no mar provocam maremotos, como mostrou uma carta dos Senhores do Mundo em 1995, vaticinando já o terremoto de Fukushima no Japão, o maremoto que aconteceu agora recentemente. Lembra daquele que matou mais de 300 mil pessoas no ano de 2002? Tudo isso é só o começo. Muito se fala, por exemplo, a gente não vai falar hoje sobre ainda queda de figos e estrelas na Terra, não vamos falar sobre isso, só vamos nos ater ao mar, mas muito se fala do que aconteceu no século XVIII, do que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. O dia se tornou noite por algum tempo, espantando as pessoas, não tinha imprensa, não tinha vídeo para registro. Gente, nada daquilo lá faz sentido. Aquilo acontece como terremotos acontecem desde que existe a Terra. Aquilo acontece como desde o início da Terra caem cometas. Isso é tudo normal. E falar disso é desmerecer o conteúdo, os valores das profecias. É denigrir. É tirar a veracidade, a legitimidade. Porque qualquer contestador, crítico, ateu sabe que terremotos, maremotos sempre existiram. Ou a possibilidade do escurecimento parcial de um dia. Coisas que acontecem, podem acontecer. O que vai acontecer com o mar, com a natureza em si? Como disse Pedro, elementos ardendo em fogo se desfarão? Porque ao momento que Jesus vem, conforme ele vem, a natureza vai se manifestando. Mas, sobretudo, ações do próprio homem. Como eu disse, a narrativa do Apocalipse é 70% ações do próprio homem, como muito bem fala aquela música brasileira da dupla sertaneja que já faleceu. Último Julgamento. Você que nunca viu, veja, não posso pô-la aqui porque ela tem direitos autorais. Senta aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Aquela letra é muito realista. Para terminar a leitura aqui, segundo os eruditos, esses terremotos ocorrerão em muitos lugares antigos e novos, com uma violência nunca vista, e onde nunca houve tais casos. Então o que vem por aí é muito maior do que já se registrou, do que simples acontecimentos naturais desde o começo da Terra. Haverá um poder gigantesco e de frequência aterrorizante as perturbações dos campos gravitacionais. Isso é verdade. Tempestades solares, campos gravitacionais que antecederão a mudança dos polos poderão ser a causa de agitação dos oceanos. Mas mais do que isso, vocês sabem, é o aumento do nível dos oceanos. E daqui a pouco nós vamos se debruçar aqui, já no período da Grande Tribulação, Apocalipse 8:8, quando fala de grandes pedras ardendo em fogo que cairão, se precipitarão no mar, já no período da Grande Tribulação. Eu não sei se vocês sabem, muito se fala em 7 anos. Eu sou do entendimento que será quase 7 anos pela abreviação. Não chegará a 7 anos. Agora, existem eruditos, isso é para a cultura de vocês, que chegam a dizer que a Grande Tribulação poderá durar 40 anos. Diferentemente do que a maioria diz. Então não há um consenso. E nem a Bíblia é claríssima, porque é muito subjetivo quando você ouve tempos, metade de um tempo.
A única coisa que deixa claro são os 1000 e tantos dias registrados em Daniel, que, é claro, vão dar esse entendimento de 3 anos e meio. Então aí você correlaciona tempo, tempos, metade de um tempo, tempo 1 ano, tempos 2 anos, metade de um tempo, metade de 1 ano, chega a 3 anos e meio e começa a entender essas coisas. Mas não há uma definição absoluta, porque esses acontecimentos desses 7 anos, embora existam e matematicamente comprovados na Bíblia, por números e por dias, em Daniel e Apocalipse, esses 7 anos podem compreender o auge dessa grande tribulação, que pode ter mais anos. Mas eu já sou do entendimento, depois de muito estudar, e não vejo forma de mudar, que não chegará nem 7 anos. Serão 6 anos e alguma coisa. Porque se não fosse esses dias abreviados, nenhuma carne se salvaria, para vocês entenderem o tamanho da proporção do que são 7 trombetas, 7 taças e 7 selos. Bom, hoje a gente vai se ater apenas à questão do mar. Vamos falar sobre mar. Então eu vou mostrar agora uma sequência de sites, materiais importantíssimos. Tá? Eu vou mostrar com calma, um por um, mostrando, e vocês vão entender. Para não pesar aqui e não travar, eu vou colocar um por um. Tenham paciência. Aí. Vamos ao primeiro material. Revista Veja. Tá? Vamos ver o que nós temos aqui para nós. Na revista Veja, agora, no dia 23 de março, diz o seguinte: nível dos oceanos pode aumentar muito mais rápido que o previsto. Engraçado que uma vez eu conversando com o meu amigo Jairo, de Curitiba, eu mostrei uma matéria da revista super interessante que mostrava que o nível do mar ia subir 1 metro até o ano de 2100. E eu disse para o Jairo na ocasião: eu não acredito nisso. É assim que eles fazem. Para não amedrontar a população, eles vão atualizando as informações de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, e dizendo que eles estavam enganados e que as coisas foram muito antes daquilo que eles imaginavam. E é o que aconteceu aqui. Então o estudo aí do James, olha só, que em 50 anos nós poderemos ver a potência da elevação das águas por conta do derretimento das geleiras como nunca visto em 118 mil anos. Preste atenção. Esforços para conter as emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento atmosférico 2100 não serão suficientes para evitar uma catástrofe. Então, quero que você preste atenção nisso aqui. Eles estão dizendo que em breve o que vai acontecer é o derretimento das geleiras vai fazer com que o nível do mar suba tanto como nunca visto em 118 mil anos. Agora, uma matéria da revista do Grupo Abril mostrou, olha isso. Vamos aqui atualizar, aguardem um pouquinho. Memória tem que ir devagar aqui para não travar tudo. Vamos ver. Quero que vocês vejam essa matéria sobre cidades que vão ser engolidas como consequência da elevação dos oceanos. Não bastassem as tempestades solares, a mudança dos polos, o efeito gravitacional, também o derretimento das geleiras. Então por isso que eu coloquei: as pessoas terão medo do mar, as pessoas terão medo das praias. Essas viagens de finais de semana
porque cada feriado você vê acidentes na estrada, congestionamento, filas intermináveis, todo mundo indo para o litoral, vão acabar. As pessoas irão passear nas chácaras, nos sítios. Poucas vão se arriscar a ir para o mar. Eu sempre que posso levo o pessoal que vem me visitar a conhecer Florianópolis. E eu fico vendo aqueles prédios na avenida mais cara de Florianópolis, em frente ao mar. Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, o pessoal de Bombinhas, o pessoal aí de Miami. Vai acontecer exatamente como aconteceu na Holanda. O governo vai ter que fazer barreiras. Barreiras para conter o avanço do mar. Se não quiser implodir todos aqueles prédios e todos aqueles apartamentos que hoje valem 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões, só porque estão de frente ao mar. Aquilo que hoje é uma disputa que vale milhões, e as pessoas se orgulham de dizer que tem uma cobertura em frente ao mar, não será mais uma vantagem, mas esses preços vão depreciar e as pessoas não vão querer mais ter. Você tem ideia que os prédios, os apartamentos ficarão praticamente vazios? Ninguém vai querer comprar. Algumas ilhas, algumas regiões que eu já vou mostrar, vão desaparecer. Muita gente que mora na região litorânea vai vir para as cidades. Por exemplo, o litoral do Paraná vão vir tudo para Curitiba, 100 quilômetros. E aí, claro, vai aumentar desemprego e vai dar problema nas cidades, porque haverá essa mudança toda. Quantos milhões moram em cidades litorâneas? Eu estou aqui, não sei precisamente, mas a uns 20 quilômetros do mar. Então, como é que fica vocês que moram próximos? Porque as prefeituras vão ter que fazer como fez a Holanda. Em alguns lugares não vai dar para fazer. As avenidas mais caras do Rio de Janeiro, os prédios mais caros, os bairros mais caros deixarão de ser. Isso é só um começo dessa grande tribulação, que já está chegando aí. Agora. Escute, agora. E mais do que isso, maremotos causados pela natureza e pelo homem, pelo efeito gravitacional e pelo homem. E nesse brincar de Deus, vocês verão essas armas da natureza atingirem povos estratégicos que eles querem destruir, ou como testes. Agora você imagina uma terceira guerra mundial usando HAARP, Blue Beam, chemtrails, arma química, biológica, nuclear. O que será desse mundo? Então, por isso que as pessoas precisam estar preparadas para o que vem. Até porque, como cantou a nossa irmãzinha no começo aqui do programa, minha imagem não quer aparecer? Por favor, minha imagem. Obrigado. Como cantou a irmãzinha no começo do programa, que decepção será como foi no primeiro adivinhamento, na adivinhação do adventista que errou, não só uma vez, mas várias vezes, a volta de Jesus. Imaginem os pré-tribulacionistas decepcionados, porque não houve rápido. Nós estaremos aqui para ampará-los, para abraçá-los e para dizer que se acalmem e agora aprendam a Escritura como de fato é. Estaremos aqui e vocês já estarão preparados até lá para me ajudar nessa missão de dizer para eles: calma, não se matem como fizeram os adventistas, o Senhor ainda virá. Vamos mostrar agora para vocês isso aqui, ó. Olha isso. National. O que diz aqui? 10 lugares do mundo que podem ser engolidos, vulneráveis à elevação do nível do mar. Lugares paradisíacos, maravilhosos, como as Ilhas Maldivas. Trabalhei
Vendi muita passagem aérea para as Ilhas Maldivas. Todo mundo quer ir nas Ilhas Maldivas. É a sensação do momento. Lugares como o rio Mississippi, nos Estados Unidos. Vamos mais? Lugares como Veneza, na Itália. Que atração turística belíssima. Será tomado pelo mar. Lugares como também aqui nas Ilhas Maldivas, esse filete de crosta terrestre será engolido pelo mar. Roterdã, na Holanda, mesmo com a barreira e mesmo com tudo que fizeram, não vai dar. Lugares como Rio Nilo, passagem geográfica conhecidíssima nossa das escrituras bíblicas. Rio Tâmisa, de Londres, também diz aqui segundo a National. Quem mais? Qual lugar mais? A Tailândia. As cidades quase todas são feitas à beira de rios, de mares. Imagina o impacto que haverá em breve. Aqui no Vietnã também. Mais lugares como Bangladesh, pessoas que vivem estritamente da pesca do mar, do rio, dos frutos do rio e do mar. Maldivas, já falamos, voltou. Eu quero que você acompanhe agora, eu tenho muito ainda a falar, segura aí. Eu vou mostrar para vocês a matéria do Jornal Nacional. Eu não vou poder soltar o vídeo porque tem direitos autorais. E eles não liberam para utilizar em vídeos. Nível do mar pode subir até 1,30 metros. Então, quer dizer, isso daqui já foi rechaçado, refutado, como eu mostrei agora há pouco, pela pesquisa de cientistas que a Veja publicou, que eles dizem ter se enganado. E agora, como prova de que eles se enganaram, eu vou mostrar para vocês um dado que é o mais alarmante de todos. Porque você pode dizer, isso vai demorar, isso é normal, faz parte do processo natural. Então, por favor, escute isso daqui para você ver que já está acontecendo exatamente agora. Aqui a Agência Brasil, e não só na Agência Brasil, muitos outros sites eu achei a mesma matéria, que diz o seguinte: o nível do mar subiu mais nos últimos 100 anos que nos 3 milênios anteriores. Então veja, é a ciência que está falando. Não é algo normal. Subiu mais nos últimos 100 anos, último século, que 3.000 anos, 3 milênios. Percebem como esse número é estarrecedor, avassalador? Realmente esse número é alarmante. Quem está falando aqui não é ninguém da religião. Quem está falando aqui são cientistas. Eu não sei se vocês alguma vez já tiveram a curiosidade de entender a origem da palavra tsunami, justamente para ver que tudo isso é muito novo. Tiveram que achar um nome para entender o que está acontecendo. Em qualquer
dicionário enciclopédia, você vê que a origem do tsunami vem do japonês, que significa literalmente onda de porto, por vezes conhecida como maremoto, do latim mare, mar, e motus, movimento. E é exatamente o que diz a escritura. Veja que a própria palavra maremoto já mostra a agitação do mar. E se cumpre exatamente a própria palavra tsunami do japonês e maremoto do latim já são a prova do cumprimento do que Jesus falou acerca em Lucas 21 que nós lemos. Porque diz aqui, é uma série de ondas de água causada pelo deslocamento de um grande volume de um corpo de água em um oceano ou um grande lago. Já aconteceram aproximadamente 195 eventos desse tipo. Já foram registrados. Olha só. Então, ó, a compreensão de tsunami não tinha uma definição, mas passou a ter pela intensidade a partir do século XX. É tudo muito recente. Justamente pelo fato de que sempre existiu, mas não na intensidade e na frequência que nós vemos hoje. Depois de só tirar essa curiosidade, eu queria ler com vocês que o profeta Jeremias, no capítulo 51, já falava sobre o mar, e não agora no sentido tipológico, falando de povo, mas sim literal. E muitas coisas que Jesus falou nos seus 3 anos e meio de trabalho, e Paulo também, são na verdade apenas repetições do Tanar. Não chega a ser o caso da repetição exata aqui, mas é no mesmo sentido. Vocês vão ver agora. Aqui eu leio para vocês Jeremias 51:42. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho do homem. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações também. O muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela ao povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Então vê que o mar e a sua fúria também estão ligados à Babilônia, essa grande meretriz político-religiosa que sofrerá a ira do Senhor nesse momento final, precisamente agora sim, na influência do Senhor sobre ela, porque chegou o tempo da vingança. Faz parte dessa pouca porcentagem que eu dou de 30% da influência do Senhor, porque envolve o seu povo todo. E quando é que o Senhor vai influenciar? Na grande tribulação, já no seu final. Então agora começa a subir o nível do mar, maremotos, polos gravitacionais, tempestades solares, pedras cairão no mar com mais frequência, tempestades marítimas, avanço do mar. Tudo isso vai começar a acontecer agora, com muita intensidade, como nunca se viu agora nesse século, e precisamente agora. Escutem o que eu estou dizendo, vocês saberão. E quando na grande tribulação, logo depois, Terceira Guerra Mundial, e logo depois da implementação da nova ordem mundial, aí sim, minha gente, aí sim, povo do Senhor, vocês vão ver que na grande tribulação especificamente é que se darão os eventos mais catastróficos, destruidores, arrasadores, como a gente vê aqui em Apocalipse 8:8. Eu não vou me debruçar
em nenhum outro aspecto que não seja o mar. Por exemplo, 8:8 diz: o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada no mar como que um grande monte ardendo em fogo. Monte realmente pode ser simbólico, e já vou mostrar. O tornou-se em sangue a terça parte do mar. Eu quero que vocês observem apenas o que eu vou selecionar e vou ler aqui. Ali, aqueles que pensam que as trombetas são paralelas ao juízo das taças fazem o trecho de Apocalipse 8:8 ser equivalente a 16:3. Ali o anjo derrama o conteúdo da sua taça no mar, e esse se torna como o sangue de um cadáver, levando à morte toda a criatura que ali vivia. Parece que aqui temos um paralelo. Pelo menos, o juízo é essencialmente o mesmo, estando sujeito às mesmas formas de interpretação. Contudo, é provavelmente melhor dizer-se que o segundo anjo trará a mesma forma de juízo que o fará a segunda taça, embora não nas mesmas proporções, pois notemos aqui que somente uma terça parte do mar se transformará em sangue, e que somente uma terça parte da vida marinha perecerá. É difícil como uma terça parte nesse caso pode ser a mesma coisa que o aniquilamento total que se vê no caso da segunda taça. Então, não dá para fazer um paralelo como alguns fazem, e eu concordo absolutamente. Agora, as pessoas ficam tentando entender a questão do mar se transformar em sangue. Veja, embora nós tenhamos a literalidade das taças que nós conhecemos das pragas que caíram sobre o Egito quando o rio Nilo se transformou em sangue, literalmente, não faz sentido imaginar que dessa vez a passagem do Apocalipse seja igual ou absolutamente diferente. Nenhum extremo. Vou explicar. Primeiro, não é exatamente como foi no rio Nilo, não será. E também não será tipológico, como muitos dizem. A lua se transformar em sangue é o homem ir para a lua, que até nunca foi, né? Se fosse, teria voltado lá. Veja só, eu fiz um vídeo recentemente falando que a Terra é redonda, é óbvio. O que é claro, mostrei lá as disposições para isso. Agora, sinceramente, sem conspirações, com equilíbrio, absolutamente é fato que o homem não foi para a lua. Não foi. Agora, a lua se transformar em sangue, o mar se transformar em sangue, alguns vão atribuir tipologicamente que são muitos homens que representam o sangue, e que vão morrer no mar. Não, gente. Veja só, quando a gente lê aqui a passagem do Apocalipse capítulo 8 e também faz uma correlação aqui ao Apocalipse 16:3, fica claro que o mar que se transforma em sangue aqui é literal, não como nos dias de Moisés com o rio Nilo, não como aquele tempo. Por quê? Porque dessa vez pode ser, como eu sempre digo, e aliás eu sou um dos únicos que falo isso, a interferência do homem. O homem pode causar um vazamento, o homem pode fazer como fez ali na Samarco, como fez no Vale do Rio Doce, como fez nas empresas petrolíferas, aquele vazamento terrível que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Enfim, um vazamento de alguma substância que realmente vai avermelhar as águas do mar, a terça parte, e destruir toda a vida marinha nessa terça parte. As pessoas terão medo das praias. O que vem a ser isso é agora no programa O Evangelho. O Evangelho.
Os vitoriosos de hoje são Selma Fujita, Pacaju, Ceará, Wesley Torres, Brasília, Distrito Federal, Arnaldo Costa Bandeira, Planaltina de Goiás, Goiás. Entre no site equiorgânica.com, no menu Encontrar Irmãos, veja no seu estado se você está cadastrado, se não estiver, se cadastre. Muita gente é do projeto e não está lá. Mais vitorioso que chegou aqui. Mais vitorioso, mais vitorioso, mais vitorioso que chegou aqui. Vitoriosos são todos esses que chegam aqui e tem muita gente para vir, como nós falamos ontem. Se você não assistiu, assista Evangélicos Não Determinados. Vamos ver o que se aproveita da letra dessa música que eu vou tocar agora, que representa centenas de outras também na mesma linha ideológica, equivocada, em parte certa, em parte errada. Vamos ver? Pra vos levar para o céu. Naquele dia haverá um grande pranto, gente por todos os cantos, tua notícia vai ouvir. Algo estranho acontecendo por aqui. Aquele povo barulhento. Não é só o povo barulhento que vai ser salvo não, viu? Jesus vem. Não é para os pentecostais barulhentos, não. Isso aqui é na linha ideológica pentecostal e também na ideologia de rapto, de arrebatamento. Você que não viu, assista A Igreja Saindo da Igreja de Arrebatamento para entender esse assunto. Em muitas fábricas sumiram operários, muitos carros Não vai sumir ninguém, não. Ninguém para os guiar. E os desviados chorando a se lamentar. Foi Jesus que veio para o seu povo arrebatar. E aquele crente que estava vacilando, vivendo de qualquer jeito, dizendo vai demorar, o arrebatamento não será agora. Quando estiver mais perto eu irei me preparar, tal como as virgens loucas ficará chorando, dizendo abre a porta, quero entrar. As virgens nada tem a ver com o assunto arrebatamento criado a partir de Margaret MacDonald, do Adventista de Ellen White, 1830. O amor de muitos aqui irá esfriar, e muitos crentes já perderam este amor, e por isto estão sem forças para o Senhor buscar. Muitas doenças este mundo assolando, e nem mesmo a medicina nas consegue controlar. Há tanta fome, tanta guerra e violência, é a Bíblia se cumprindo, Jesus Cristo vai voltar. Não há mais tempo pra ninguém se preocupar com esta crise financeira que este mundo está a enfrentar. Muitos reclamam, o culpado é
Então, entre acertos e erros, muitas músicas vão nesse sentido. E eu quero falar uma coisa importante, algumas observações antes da gente entrar no tema. Seguinte, eu tenho feito muitos vídeos no sentido não só escatológico, mas de visão, de conhecimento, agora acima disso, sobretudo, de antecipação dos fatos para que vocês se preparem. Eu falei no vídeo o que vai acontecer com o Brasil, que continua no vídeo o que vai acontecer com o mundo, que continua no vídeo Lula vai morrer no dia 13, que continua em tantos outros vídeos, cada vídeo vem algum complemento. Ontem nós fizemos algumas observações, eu digo porque vocês que estão assistindo e participam ao vivo fazem esse programa junto comigo. E ontem nós pudemos observar mais algumas considerações sobre o fim, quando nós nos debruçamos acerca do grande êxodo denominacional que vai ocorrer, já está ocorrendo no censo 2020. Você que não assistiu, assista. Então, eu estou falando assim porque de repente você está sem acompanhar, e quem não acompanha, a vida é feita de escolhas e consequências, e você não escolhe acompanhar, não se programa para acompanhar, está envolvido no capitalismo de Calvino, e quem não tem tempo para acompanhar, consequentemente sofre algumas frustrações, algumas influências. Você vai ver que muita gente que cai, que é influenciado por mal, que se afasta, que divide, que fracassa, que é enganado, são pessoas que não nos acompanham. O pessoal que permanece acompanhando permanece firme. E esses são os frutos da boa escolha de estudar, de entender, de se inteirar. Por que você vê todos os discípulos, exceto Judas, firmes, avante até o fim, sem nunca caírem, sem nunca sucumbirem? Por quê? Porque Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, Filemão, Marcos, Tito, todos eles extremamente firmes. Porque nada os separava do amor do Senhor. Romanos 8. Por quê? Porque de fato entendiam o que seguiam. Eu tenho dito que aquilo que não se entende não se segue. Então os que vão cair são aqueles que não entendem. Eu escolhi não fazer o curso, você vai cair. Eu escolhi não entender, você vai cair. Eu escolhi não prestar atenção no que o Akel tem feito, não me debruçar sobre esses materiais, você vai cair. Eu escolhi ler coisas que não edificam, assuntos secundários, debates, embates e fontes estranhas, você vai cair. Vai cair porque nunca esteve de pé. Na verdade, o cair só é a prova daquilo que sempre foi. E eu fico vendo aqueles prédios na avenida mais cara de Florianópolis, em frente ao mar, Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, o pessoal de Bombinhas, o pessoal aí de Miami. Vai acontecer exatamente como aconteceu na Holanda. O governo vai ter que fazer barreiras. Barreiras para conter o avanço do mar. Se não quiser implodir todos aqueles prédios e todos aqueles apartamentos que hoje valem 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões, só porque estão de frente ao mar. Aquilo que hoje é uma disputa que vale milhões, e as pessoas se orgulham de dizer que tem uma cobertura em frente ao mar, não será mais uma vantagem, mas esses preços vão depreciar e as pessoas não vão querer mais ter. Você tem ideia que os prédios, os apartamentos ficarão
praticamente vazios, ninguém vai querer comprar. Algumas ilhas, algumas regiões que eu já vou mostrar, vão desaparecer. Muita gente que mora na região litorânea vai vir para as cidades. Por exemplo, o litoral do Paraná vão vir tudo para Curitiba, 100 quilômetros. E aí, claro, vai aumentar desemprego e vai dar problema nas cidades, porque haverá essa mudança toda. Quantos milhões moram em cidades litorâneas? Eu estou aqui, não sei precisamente, mas a uns 20 quilômetros do mar. Então, como é que fica vocês que moram próximos? Porque as prefeituras vão ter que fazer como fez a Holanda. E em alguns lugares não vai dar para fazer. As avenidas mais caras do Rio de Janeiro, os prédios mais caros, os bairros mais caros deixarão de ser. Isso é só um começo dessa grande tribulação, que já está chegando aí. Agora. Escute, agora. E mais do que isso, maremotos causados pela natureza e pelo homem, pelo efeito gravitacional e pelo homem. E nesse brincar de Deus, vocês verão essas armas da natureza atingirem povos estratégicos que eles querem destruir, ou como testes. Agora você imagina uma terceira guerra mundial usando HAARP, Blue Beam, chemtrails, arma química, biológica, nuclear. O que será desse mundo? Então, por isso que as pessoas precisam estar preparadas para o que vem. Até porque, como cantou a nossa irmãzinha no começo aqui do programa, minha imagem não quer aparecer? Por favor, minha imagem. Obrigado. Como cantou a irmãzinha no começo do programa, que decepção será como foi no primeiro adivinhamento, na adivinhação do adventista que errou, não só uma vez, mas várias vezes, a volta de Jesus. Imaginem os pré-tribulacionistas decepcionados, porque não houve rápido. Nós estaremos aqui para ampará-los, para abraçá-los e para dizer que se acalmem e agora aprendam a Escritura como de fato é. Estaremos aqui e vocês já estarão preparados até lá para me ajudar nessa missão de dizer para eles: calma, não se matem como fizeram os adventistas, o Senhor ainda virá. Vamos mostrar agora para vocês isso aqui, ó. Olha isso. National. O que diz aqui? 10 lugares do mundo que podem ser engolidos, vulneráveis à elevação do nível do mar. Lugares paradisíacos, maravilhosos, como as Ilhas Maldivas. Vendi muita passagem aérea para as Ilhas Maldivas. Todo mundo quer ir nas Ilhas Maldivas. É a sensação do momento. Lugares como o rio Mississippi, Estados Unidos. Vamos mais? Lugares como Veneza, na Itália. Que atração turística belíssima. Será tomado pelo mar. Lugares como também aqui nas Ilhas Maldivas, esse filete de crosta terrestre será engolido pelo mar. Roterdã, na Holanda, mesmo com a barreira e mesmo com tudo que fizeram, não vai dar. Lugares como Rio Nilo, passagem geográfica conhecidíssima nossa das escrituras bíblicas. Rio Tâmisa, de Londres, também diz aqui, segundo a National,
Quem mais? Qual lugar mais? A Tailândia. As cidades quase todas são feitas à beira de rios, de mares. Imagina o impacto que haverá em breve. Aqui no Vietnã também. Ou mais. Lugares como Bangladesh. Pessoas que vivem estritamente da pesca do mar, do rio, dos frutos do rio e do mar. Maldivas, já falamos, voltou. Eu quero que você acompanhe agora, eu tenho muito ainda a falar, segura aí. Eu vou mostrar para vocês a matéria do Jornal Nacional. Eu não vou poder soltar o vídeo porque tem direitos autorais. E eles não liberam para utilizar em vídeos. Nível do mar pode subir até 1,30 m. Então quer dizer, isso daqui já foi rechaçado, refutado, como eu mostrei agora há pouco, pela pesquisa de cientistas que a Veja publicou, que eles dizem ter se enganado. E agora, como prova de que eles se enganaram, eu vou mostrar para vocês um dado que é o mais alarmante de todos. Porque você pode dizer, isso vai demorar, isso é normal, faz parte do processo natural. Então, por favor, escute isso daqui para você ver que já está acontecendo exatamente agora. Aqui a Agência Brasil, e não só na Agência Brasil, muitos outros sites eu achei a mesma matéria, que diz o seguinte: o nível do mar subiu mais nos últimos 100 anos que nos 3 milênios anteriores. Então veja, é a ciência que está falando. Não é algo normal. Subiu mais nos últimos 100 anos, último século, que 3.000 anos, 3 milênios. Percebem como esse número é estarrecedor, avassalador? Realmente esse número é alarmante. Quem está falando aqui não é ninguém da religião. Quem está falando aqui são cientistas. Eu não sei se vocês alguma vez já tiveram a curiosidade de entender a origem da palavra tsunami, justamente para ver que tudo isso é muito novo. Tiveram que achar um nome para entender o que está acontecendo. Em qualquer dicionário, enciclopédia, você vê que a origem do tsunami vem do japonês, que significa literalmente onda de porto, por vezes conhecida como maremoto, do latim mare, mar, e motus, movimento. E é exatamente o que diz a escritura. Veja que a própria palavra maremoto já mostra a agitação do mar. E quando for... inclusive estão falando que provavelmente o Michel Temer só vai assumir dia 13 de maio. Corroborando com o 13 de novo. Quem assistiu sabe o vídeo O Lula vai morrer dia 13. Então você que tem acompanhado, você tem tido cultura, entendimento, visão. Isso é importantíssimo, que você repasse às pessoas. E elas entenderão quando as coisas acontecerem. E uma outra coisa que eu ia ressaltar também, além do poder azul e poder vermelho representado na revista Veja, Folha de São Paulo, no Muro de Berlim, tem mais uma coisa que eu ia falar agora, me escapou, sobre o poder azul e poder vermelho, que está se cumprindo exatamente agora. Está se cumprindo. O Supremo Tribunal Federal
acabou de julgar, hoje é dia 14, que, olha só, é isso aqui, lembrei, que não será julgado, não será, ou melhor dizendo, dia 17 de abril, o julgamento de impeachment, você que está assistindo depois, tudo bem, não será nominal, não será por ordem alfabética, como foi em 1992, com o presidente cassado Fernando Collor de Mello, que é primo do Marco Aurélio de Mello, que indicou o Marco Aurélio de Mello, que hoje foi vencido, que foi o ministro relator, vencido nos votos, isto é, não será em ordem alfabética domingo. Sabe como é que será? Como manda o dispositivo da lei. E o dispositivo da lei diz o seguinte: do norte ao sul, alternadamente vice-versa. Presta atenção, do norte ao sul. O que vai acontecer domingo é a prova de que a nova ordem mundial está a passos largos marchando para trazer o fim de todas as coisas. Escute-me. Escute-me. Essa parte introdutória do vídeo de hoje se transformará num novo vídeo sobre isso. E cada vez que tiver um adendo, um endosso, um acréscimo, alguma coisa que corrobore no sentido de tudo que eu tenho falado, farei um novo vídeo. Ouça. Domingo, deputados serão chamados para votar do norte e do sul, intercalando. E o Brasil e o mundo saberá que esse país foi dividido propositalmente nos últimos 13 anos. Vocês ouvirão a maioria dos votos pró-impeachment aqui do Sudeste e Sul. Vocês ouvirão a maioria dos votos anti-impeachment do Norte e Nordeste, intercalando e ficando bem claro, não só por isso, mas pelo Muro de Berlim na frente, com dois enormes grupos de manifestação do Poder Azul e Poder Vermelho separados por diversas forças militares para tentar evitar o caos. Escute isso. É seríssimo. Porque em rede nacional, ao vivo, Rede Record e Rede Globo transmitirão e mostrarão, entre tantos outros veículos de comunicação, que o Brasil está dividido. Eu diria que você que é simpatizante do Poder Azul, saia do Nordeste, do Norte e venha morar aqui. E você que mora aqui e é simpatizante do Poder Vermelho, saia daqui e vai para o Nordeste e para o Norte. Porque esse país será dividido, conforme eu vaticinei, depois de uma terceira guerra mundial. É isso que eu tenho a dizer. Depois de uma nova vinheta, só para eu poder separar o assunto, entra as pessoas terão medo das praias. O Evangelho. Muito bem. Nós temos muitas observações a serem analisadas, a serem feitas. Eu vou começar com Lucas, capítulo de número 21, versículo 25. E vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo. Vou colocar na tela grande para que vocês possam ver, porque a letra é pequena. Eu ainda não estou com meu notebook novo. Então, por falta de memória, pode acontecer, como uma pessoa reclamou essa semana, que as letras estejam embaçadas. Mas o importante é que vocês acompanhem da forma que dá e me ouvindo. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá
angústia. Na terra haverá o quê? Angústia. Das nações, não é de Israel. Não é de Israel. É das nações. É o mundo todo. Não é para Israel não é para o Oriente Médio não, é o mundo todo. Grande tribulação, mundo todo. Em perplexidade, olha só, pelo bramido, barulho, intensidade, agitação do mar, do próprio mar, e ele faz questão de enfatizar das ondas, não só do mar, mas das ondas. Vaticinação do próprio Deus em carne, Yahshua Jesus. Eu vou ler algumas observações que eu concordo, as que eu discordo eu tiro dos eruditos americanos. Os paralelos se encontram em Mateus 24, 29. Esse paralelo aqui de Marcos não fala sobre o mar. Aliás, apenas Lucas, mais detalhista, o escritor de Atos também, é que relata essa frase de Jesus, incluindo não só os sinais, sol, lua, estrelas, mas aqui na terra em relação ao mar. Aqui diz assim, que Lucas abrevia as irregularidades solares, lunares e astrais referidas por Marcos, mas adiciona o comentário sobre a aflição e perplexidade das nações, bem como a agitação dos oceanos, o que desafiará todas as explanações científicas. Rejeitamos aqui interpretações metafóricas. Cristo é o Sol, Igreja é Lua. Muito bem, realmente concordo. O fim dos tempos terão assinalados por grande urgência cósmica. A natureza toda se conturbará. Provavelmente haverá mudança dos polos, o que já sucedeu por muitas vezes na história geológica. Isso provocará o afastamento de continentes, a mudança das costas marítimas, o surgimento de novos continentes e terremotos apocalípticos. Alguns místicos afirmam que esse processo no âmago da Terra já teve início. Seja como for, imensos terremotos deixarão os homens perplexos acima de tudo. Eu não acho que chegue a tanto. Eu me atenho estritamente às grandes probabilidades registradas agora pelos cientistas de tempestades solares cada vez mais intensas, da influência do magnetismo da Lua, da mudança gravitacional e da possibilidade de queda de meteoros com muitos maremotos. Sobretudo, gente, eu quero que vocês entendam, o mais forte que está para vir aí é o próprio homem. O homem é autor de projetos que destroem a ele próprio, seus filhos, sua prole. Bluebeam, HAARP, chemtrails. O homem cria essas coisas, como a própria guerra, as armas químicas, biológicas, nucleares. É o próprio homem que mexerá com o mar. Bombas jogadas no mar provocam mar. Você sempre foi um caído. Dói ouvir isso? Sim, dói, mas nós só temos duas posições, de pé ou caído. Então, se você quer permanecer e vencer e tomar o reino do Senhor à força, faça por merecer, faça as escolhas certas. Esteja como Maria e não como Marta, no capitalismo calvinista. Aqueles que escolhem a boa parte, consequentemente, com certeza, têm boas consequências. São bem-aventurados. Existem os bem-aventurados e os mal-aventurados. É você que escolhe. Dentro desse processo de privilegismo do livre-arbítrio, porque não é um privilegismo de imposição, nem de influência, nem de
nem de predestinação. É um privilegismo que você escolhe ser privilegiado. Privilegismo de estar do lado do Senhor. Você escolhe ouvir o Evangelho. Você podia estar fazendo tantas outras coisas. Então, um dos privilégios é ouvir o que eu tenho a dizer agora. Eu disse sobre o poder azul e o poder vermelho. Bom, eu não falei isso de mim, eu falei isso dos estudos e dos dons que não são meus. Se cair uma pequena agulha no meu cérebro, tudo que eu tenho se vai. Um pequeno derrame cerebral, qualquer acidente emocional, físico, pode acabar com toda a minha capacidade dada por Deus. Tudo que temos é do Senhor. E o que eu tenho e dou servindo vocês, e não só eu, outros homens de Deus, e que o Senhor levante homens de Deus. Aliás, existem coisas importantes a serem consideradas nesse vídeo hoje aqui, nesse momento que eu estou falando sobre isso, que é acerca dos dons. Dom é dom. Na igreja do Senhor nunca houve hierarquia por imposição, por nepotismo, por escolha pessoal, por manipulação, por domínio. Não. A igreja do Senhor tem uma ordem estabelecida organicamente pelos dons. Quem tem dom de ensinar, que é doutrina, tem dom de ensinar. Quem não tem, não tem. Não se pode artificializar. A diferença é que na igreja orgânica não tem disputa por cargos, porque não existem. Existem dons. Só esses. E quem tem dons, tem dons. E a humildade é o fator essencial do cristão que olha para Jesus e segue Jesus, no sentido de reconhecer o que os seus irmãos são, têm, e que também não é deles, é do Senhor. Eu muitas vezes chamei pessoas para algumas oportunidades. Chamei o Moabel, o Joanã, chamei esses que eu faço questão de dizer, os outros não. O Moabel, o Nelson, o Joanã, isso em outros tempos e agora ainda hoje. Agora vou chamar o Jason para uma entrevista. Vou chamar os responsáveis em breve para um simpósio aqui de uma semana antes do encontro. Porque quem tem dom, o reconhecimento é pelo dom, é organicamente. Estou falando isso, não tem a ver com o tema de hoje, para que você entenda que nenhuma vociferação, não existe nada do que é exposto, do que é veiculado aqui entre quem ensina e quem aprende, que seja de nós, é do Senhor. É isso que eu quero deixar aqui bem definido, bem registrado. Passando esse ponto, quero dizer que nos vídeos que antecedem esse, eu tenho disse sobre o poder azul e o poder vermelho. Para algumas pessoas, alguns pontos não ficaram claros e ficarão com o tempo, assim como o Apocalipse, porque é quando acontece que você entende. Eu sou um dos únicos que digo que o Apocalipse é 70% narrativa do que o próprio homem vai fazer. Mesmo que esteja ali escrito símbolos, coisas que parecem físicas, mas não são, metáforas, figuralogias, e mesmo que pareça que o Senhor esteja interferindo, quando lemos, por exemplo, ouviu a voz de um anjo, o anjo tocou, o anjo enviou, mas na verdade toda aquela linguagem representa a ação humana. A prova disso, por exemplo, é a Terceira Guerra Mundial, é o Armagedon,
É o sitiar Jerusalém? É o matar profetas? Nada disso. O Senhor interfere. O homem destruirá o mundo sem interferência de Deus. Deus só vai fechar, selar o que o homem destruiu e escolheu fazer. Então, apenas quando envolver todo o seu povo, Israel, os salvos, representados por 144 mil na grande tribulação, aí sim o Senhor vai interferir em alguns momentos registrados em 30% dos capítulos e registros apocalípticos. O restante é a narrativa do que o homem vai fazer. E a gente vai se debruçar um pouco hoje sobre o avanço do mar. Mas antes de falar do mar, eu tenho falado de política. E se você abrir o site da revista Veja, agora ou depois, e se você abrir o site da Folha de São Paulo, agora ou depois, você vai ver que já estão quase computados os 342 votos para o início do processo de impeachment da cassação do mandato da presidente Dilma. Representados pelas cores, curiosamente, azul e vermelho. Eu disse azul e vermelho, não é verde e vermelho. Eu li essa semana que a Rede Record de televisão e a Rede Globo de televisão estavam proibindo seus jornalistas, pelo menos agora nesse momento de intensidade política, que os seus jornalistas de bancada e jornalistas principais não apareçam com cores como verde da síntese, azul da direita e vermelho da esquerda. Eles estão proibidos de usarem gravatas e roupas dessas cores nas bancadas dos seus jornais para não transparecer alguma torcida partidária, alguma torcida ideológica e tentando alcançar ao máximo o processo de isonomia jornalística. Interessante isso. Também interessante o Muro de Berlim. É muito bem notado na revista Época pelo deputado Jair Bolsonaro, que eu errei aqui no vídeo. É muita coisa, muita informação. E acabei falando Eduardo Bolsonaro, que é o filho dele, um dos filhos. Mas a família Bolsonaro, sinta-se representado, tudo mesma coisa, todos os filhos, mesma ideologia. O Jair Bolsonaro disse que aquele muro que fizeram para separar os dois grupos pró e contra anti-impeachment de domingo agora, ou você que está vendo depois, é o Muro de Berlim, que caiu em 1989 e que separava exatamente os poderes azul e vermelho da União Soviética, vermelho, e dos Estados Unidos, da Guerra Fria, azul, vermelho. Da bandeira francesa, que começa com azul e que termina com vermelho, mostrando que as sociedades secretas, os senhores do mundo, terminariam o governo mundial com governos de síntese, mas um centro-esquerda, um governo de centro-esquerda. Eu não falei também nos vídeos sobre, não deu tempo naquele vídeo que eu falei sobre o que vai acontecer com o mundo do parlamentarismo que vem aí, que é uma ideia do PMDB, que é o antigo MDB, que é orquestrado por sociedades secretas, por homens que conspiram poder. O fato é que por mais que nesse curto espaço de tempo que Michel Temer assumirá, vocês sabem, ele não durará muito tempo, porque remotos, como mostrou uma carta dos senhores do mundo em 1995, vaticinando já o terremoto de Fukushima no Japão, o maremoto que aconteceu agora recentemente. Lembra daquele que matou mais de 300 mil pessoas no ano de 2002? Tudo isso é só o começo. Muito se fala, por exemplo, a gente não vai falar hoje sobre ainda queda de figos e estrelas na Terra, não vamos falar sobre isso, só vamos nos ater ao mar, mas muito se fala do que aconteceu no século XVIII, do que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. O dia se tornou
noite por algum tempo, espantando as pessoas, não tinha imprensa, não tinha vídeo para registro. Gente, nada daquilo lá faz sentido. Aquilo acontece como terremotos acontecem desde que existe a Terra. Aquilo acontece como desde o início da Terra caem cometas. Isso é tudo normal. E falar disso é desmerecer o conteúdo, os valores das profecias. É denigrir, é tirar a veracidade, a legitimidade. Porque qualquer contestador, crítico, ateu sabe que terremotos, maremotos sempre existiram. Ou a possibilidade do escurecimento parcial de um dia. Coisas que acontecem, podem acontecer. O que vai acontecer com o mar, com a natureza em si? Como disse Pedro, elementos ardendo em fogo se desfarão. Porque ao momento que Jesus vem, conforme ele vem, a natureza vai se manifestando. Mas, sobretudo, ações do próprio homem. Como eu disse, a narrativa do Apocalipse é 70% ações do próprio homem, como muito bem fala aquela música brasileira da dupla sertaneja que já faleceu, Último Julgamento. Você que nunca viu, veja, não posso pular aqui porque ela tem direitos autorais. Senta aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Aquela letra é muito realista. Para terminar a leitura aqui, segundo os eruditos, esses terremotos ocorrerão em muitos lugares antigos e novos, com uma violência nunca vista, e onde nunca houve tais casos. Então o que vem por aí é muito maior do que já se registrou, do que simples acontecimentos naturais desde o começo da Terra. Haverá um poder gigantesco e de frequência aterrorizante, as perturbações dos campos gravitacionais. Isso é verdade. Tempestades solares, campos gravitacionais que antecederão a mudança dos polos poderão ser a causa de agitação dos oceanos. Mas mais do que isso, vocês sabem, é o aumento do nível dos oceanos. E daqui a pouco nós vamos se debruçar aqui, já no período da grande tribulação, Apocalipse 8:8, quando fala de grandes pedras ardendo em fogo que cairão, se precipitarão no mar, já no período da grande tribulação. Eu não sei se vocês sabem, muito se fala em 7 anos. Eu sou do entendimento que será quase 7 anos pela abreviação. Não chegará a 7 anos. Agora, existem eruditos, isso é para a cultura de vocês, que chegam a dizer que a grande tribulação poderá durar 40 anos. Diferentemente do que a maioria diz. Então não há um consenso. E nem a Bíblia é claríssima, porque é muito subjetivo quando você ouve tempos, metade de um tempo. A única coisa que deixa claro são os 1000 e tantos dias registrados em Daniel, que, é claro, vão dar esse entendimento de 3 anos e meio. Então aí você correlaciona tempos, metade de um tempo, 1 ano, tempos 2 anos, metade de um tempo, metade de um ano, chega a 3 anos e meio e começa a entender essas coisas. Mas não há uma definição absoluta, porque esses acontecimentos desses 7 anos, embora existam e matematicamente comprovados na Bíblia, por números e por dias, em Daniel e Apocalipse, esses 7 anos podem compreender o auge dessa grande tribulação, que pode ter mais anos. Mas eu já sou do entendimento, depois de muito estudar, e não vejo forma de mudar,
que não chegará nem 7 anos. Serão 6 anos e alguma coisa. Porque se não fosse esses dias abreviados, nenhuma carne se salvaria, para vocês entenderem o tamanho da proporção do que são 7 trombetas, 7 taças e 7 selos. Bom, hoje a gente vai se ater apenas à questão do mar. Vamos falar sobre mar. Então eu vou mostrar agora uma sequência de sites, materiais importantíssimos. Tá? Eu vou mostrar com calma, um por um, mostrando, e vocês vão entender. Para não pesar aqui e não travar, eu vou colocar um por um. Tenham paciência. Aí. Vamos ao primeiro material. Revista Veja. Tá? Vamos ver o que nós temos aqui para nós. Na revista Veja, agora, no dia 23 de março, diz o seguinte: nível dos oceanos pode aumentar muito mais rápido que o previsto. Engraçado que uma vez eu conversando com o meu amigo Jairo, de Curitiba, eu mostrei uma matéria da revista super interessante que mostrava que o nível do mar ia subir 1 metro até o ano de 2100. E eu disse para o Jairo na ocasião: eu não acredito nisso. É assim que eles fazem. Para não amedrontar a população, eles vão atualizando as informações de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, e dizendo que eles estavam enganados e que as coisas foram muito antes daquilo que eles imaginavam. E é o que aconteceu aqui. Então o estudo aí do James, olha só, que em 50 anos nós poderemos ver a potência da elevação das águas por conta do derretimento das geleiras como nunca visto em 118 mil anos. Preste atenção. Esforços para conter as emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento atmosférico 2100 não serão suficientes para evitar uma catástrofe. Então, quero que você preste atenção nisso aqui. Eles estão dizendo que em breve o que vai acontecer é o derretimento das geleiras vai fazer com que o nível do mar suba tanto como nunca visto em 118 mil anos. Agora, uma matéria da revista do Grupo Abril mostrou, olha isso. Vamos aqui atualizar, aguardem um pouquinho. Memória tem que ir devagar aqui para não travar tudo. Vamos ver. Quero que vocês vejam essa matéria sobre cidades que vão ser engolidas como consequência da elevação dos oceanos. Não bastassem as tempestades solares, a mudança dos polos, o efeito gravitacional, também o derretimento das geleiras. Então por isso que eu coloquei: as pessoas terão medo do mar, as pessoas terão medo das praias. Essas viagens de finais de semana, que cada feriado você vê acidentes na estrada, congestionamento, filas intermináveis, todo mundo indo para o litoral, vão acabar. As pessoas irão passear nas chácaras, nos sítios. Poucas vão se arriscar a ir para o mar. Eu sempre que posso levo o pessoal que vem me visitar a conhecer Florianópolis.